Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam fazendo as atividades que nós, professores, estamos enviando para vocês, pois é muito importante que você cumpra com todas elas, porque elas fazem parte do aprendizado de vocês. Lembrando que nós estamos num período de isolamento social e não de férias. Bom, nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre fluxos migratórios. Um pouquinho sobre fluxos migratórios de algumas regiões, de um lugar para o outro, e vamos ver também algo sobre alguns conceitos específicos sobre a migração. Vamos ver aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Migrações, migração, causas e consequências. As causas da migração são muitas, né? São por motivos naturais, como por exemplo, terremotos intensos, erupções vulcânicas, secas, inundações. Pode ser também por questões demográficas, como por exemplo, uma explosão demográfica, muitas pessoas morando numa única só região e problemas com saúde, demografia em excesso, tudo lotado, falta trabalho, falta habitação, saneamento básico. Problemas econômicos, como por exemplo, a falta de empregos, baixos salários, e até mesmo problemas socioculturais, como perseguições políticas, religiosas e culturais. Há também formas de conflitos, fuga por guerras e até mesmo por questões turísticas, como por exemplo, foi passear, foi para conhecer e decidiu ficar pela região mesmo, decidiu não voltar mais para casa. As consequências dos movimentos migratórios internos, elas são muitas, né? E como essa consequência, o êxodo rural, ou seja, o esvaziamento do meio rural, causa o inchaço do meio urbano. Vou falar de uma outra maneira. À medida que as pessoas abandonam o campo, elas acabam fazendo as cidades se encherem de pessoas. Quais são esses fatores que podem ser decisivos, como, por exemplo, fatores de repulsão e fatores de atração? De repulsão, o desemprego, falta comida, poucas oportunidades de vida. E quais são os fatores de atração? O que atrai as pessoas? A grande oferta de emprego, tem casa para todo mundo, habitação, melhores condições de vida de modo geral. Quais são essas consequências dos movimentos migratórios internos? Vários também são bem parecidos como esse, como eu acabei de falar para vocês. Nós temos aí o exemplo principalmente do êxodo urbano, o abandono do meio rural e o pessoal migrando, indo para as cidades. Nós vamos ter grandes congestionamentos, o preço da habitação sobe, a poluição aumenta, a pobreza também aumenta na região, o índice de criminalidade também aumenta, as doenças também acabam aumentando de modo geral. Quais são as consequências agora desses movimentos migratórios, né? Em relação à demografia, ao número de pessoas. Tá lá, ó, as áreas de partida e as áreas de chegada. Então, você tem lá, em um você tem a diminuição da taxa de natalidade, e no outro você vai ter o aumento. Em um você tem a diminuição na taxa de fecundidade, no outro você vai ter o aumento. E assim, sucessivamente, por diversos itens, nós vamos ter um é uma coisa e o outro é justamente o inverso, como, por exemplo, diminuição da densidade demográfica na região de partida e o aumento da densidade demográfica na região de chegada. Os problemas socioeconômicos, eles podem ser causados também pela falta de mão de obra da região ou pelo excesso da mão de obra de baixa qualidade em uma determinada região. Isso, inclusive, quando é em excesso, dá até um problema chamado de baixos salários. Ou seja, a oferta de mão de obra é tão grande que o valor da faixa salarial acaba caindo. Lógico, quem tem a perder com isso é só o povo. Socioeconômicas são falhas
na administração econômica pública, que podem causar uma série de problemas socioeconômicos, como, por exemplo, dificuldade de integração entre as cidades, o aumento de atividades burocráticas que impedem as pessoas de ter o seu próprio negócio, a diminuição da faixa salarial, conflitos sociais e preconceituosos, né? Eles acabam dando alguns problemas para a região. Quanto à dinâmica da demografia, ela traz uma série de graves consequências ao espaço geográfico. Essas consequências que a demografia traz para o espaço geográfico, elas são perceptíveis no dia a dia dos seus cidadãos. As pessoas passam a ficar mais estressadas, passam a viver trancadas, fechadas dentro de casa e passam também a desenvolver algumas doenças, como o estresse e algumas doenças cardíacas. Bom, espero ter esclarecido algumas coisas a respeito de demografia, a respeito de fluxos migratórios. No mais, se você tiver alguma dúvida, anota aí no seu caderno para a gente poder esclarecer na nossa videoaula. Por falar em videoaula, estarei aguardando todos vocês lá. Um abraço, até mais. Tchau!